Heikold avisou o filho para nunca tocar em Majin Buu e no Deus da Destruição Bills. Esse aviso aparece na ressurreição de Frieza, e ninguém nunca explicou de onde veio esse conhecimento. Frieza acabou de ser ressuscitado, e está ouvindo pela primeira vez que Goku derrotou Majin Buu. E a reação dele não é surpresa nem confusão, é reconhecimento imediato, como se o nome Majin Buu já fizesse parte do seu vocabulário há muito tempo. E mais do que isso, como se o próprio pai tivesse deixado esse aviso como herança. A pergunta que Dragon Ball nunca respondeu é como. Como Frieza e Heikold sabiam da existência de Buu e de Bills? E por que a franquia abriu essa lacuna sem jamais fechar? Vamos começar pela parte mais fácil. Bills é o caso mais simples de resolver, e os dados canônicos estão todos lá. Basta juntar. Em A Batalha dos Deuses e na adaptação do arco no Super, fica claro que Bills e Frieza já se conheciam enquanto Frieza ainda controlava o planeta Vegeta. A relação entre os dois não é de desconhecidos, é de superior e subordinado. Foi Bills quem autorizou Frieza a destruir o planeta Vegeta, e Toriyama confirmou em entrevista que Frieza chegou a irritar Bills em algum momento do passado, e foi derrotado por ele. Os dois têm história. Isso significa que Heikold, o homem que construiu o Império antes de passar o comando ao filho, também conhecia Bills. Faz todo sentido. Um império que domina setores inteiros do universo precisa, em algum momento, ter contato com o ser que pode apagar qualquer planeta com um piscar de olhos. Heikold provavelmente foi o primeiro da família a cruzar o caminho de Bills, e depois apresentou o filho a ele, da mesma forma que um chefe do crime apresenta o herdeiro aos contatos mais perigosos do negócio. Mas Majin Buu é outra história, e é muito mais complicado. O problema de Buu é o tempo. No arco de Buu, a franquia deixa claro que Majin Buu e o mago Bibidi percorreram o universo há milhões de anos, eliminando deuses, destruindo civilizações, e matando a maioria dos Kaioshins, que eram as contrapartes divinas de Bills na hierarquia do cosmos. Esse evento aconteceu milhões de anos antes da linha principal de Dragon Ball, muito antes de Goku, muito antes de Frieza, e muito provavelmente muito antes de Heikold ter nascido. Porque se a raça de Frieza fosse realmente longeva a esse ponto, se eles vivessem por milhões de anos sem dificuldade, então a obsessão de Frieza com a imortalidade faria menos sentido. Ele não teria essa urgência toda se o tempo não fosse uma ameaça real para ele. Então a lógica interna da obra sugere que Heikold e Frieza simplesmente não estavam vivos quando Buu estava ativo. E aí o mistério se fecha como um beco sem saída. Mas existem duas saídas possíveis, e as duas têm respaldo no que a própria franquia nos mostrou. A primeira é a mais simples: lendas. A destruição causada por Majin Buu foi um evento de escala universal. Civilizações inteiras foram varridas do mapa, e lendas desse tamanho não morrem junto com quem as viveu. Elas se propagam, se transformam, atravessam gerações. À medida que Heikold foi conquistando mundos e assimilando populações ao seu império, é completamente plausível que ele tenha ouvido dessas civilizações conquistadas histórias sobre o demônio cor-de-rosa que apagou os deuses. Um governante inteligente não descarta esse tipo de informação. Ele a arquiva. A segunda possibilidade é mais intrigante. O Kaioshin, aquele que sobreviveu à carnificina de Buu, demonstrou em algum momento conhecer Frieza. Chegou a dizer que ele ou os outros Kaioshins poderiam ter eliminado Frieza com um único ataque. Isso implica uma familiaridade que vai além de observação à distância. É possível que, assim como Bills, o Kaioshin tenha tido algum tipo de relação ou contato com Frieza e com Heikold ao longo dos anos, e que em alguma dessas interações, o assunto de Buu tenha vindo à tona. Talvez o Kaioshin tenha contado que os outros deuses foram mortos por uma criatura que ainda dormia em algum planeta perdido. Talvez não tenha revelado o endereço exato, mas o suficiente para que Heikold entendesse o risco. E faz sentido prático avisar. Se o Império de Cold Frieza fosse expandindo pelos setores do universo, em algum momento eles chegariam à Terra, exatamente o planeta onde Buu estava selado. Melhor alertar o filho antes que ele tropeçasse nisso sem saber o que estava acordando. No fim das contas, o conhecimento de Heikold sobre Majin Buu e Bills revela algo que a franquia nunca quis admitir. As lacunas da história de Dragon Ball quase sempre existem por razão narrativa primeiro, e por consistência de universo depois. Mas às vezes a própria obra deixa pistas suficientes para a gente montar o quebra-cabeça sozinho. Se Heikold realmente recebeu esse aviso de alguém dentro da hierarquia divina, então a relação entre o Império de Frieza e os deuses de Dragon Ball era muito mais complexa do que a franquia mostrou. E isso significa que existe um capítulo inteiro dessa história, que nunca foi contado. Agora eu quero saber de você. Você acha que Toriyama deixou essa lacuna intencionalmente como espaço para ser explorado? Ou isso foi simplesmente um detalhe jogado no roteiro sem planejamento nenhum? Afinal, Dragon Ball sempre foi uma obra maior do que qualquer explicação que ela mesma se deu. E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonen Verso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.